www.jovempan.com.br. Muito bem, 8h04. Primeiro eu faço um registro aqui, vinda das regiões bucólicas da Paraíba. Hoje teve seu banho de óleo aqui em São Paulo, a companheira Raquel Sherazade. Estava bom o trânsito? Nossa, Joseval, como dizem aqui em São Paulo, um inferno. Olha, eu levei quase 2 horas para atravessar, vir de Barueri para cá, né? O congestionamento começava na Castelo Branco e seguiu por toda a Marginal Pinheiro até eu chegar aqui na ponte Cidade Jardim. Continuava o congestionamento. Passaram por mim pelo menos 5 ambulâncias do SAMU. Olha. E 2 viaturas da PM. Eu não sabia o que estava... Fiquei sabendo através da Jovem Pan, porque vim ouvindo durante o percurso. O Aros me informou aí que havia um acidente entre 2 carretas que estavam ali brigando por espaço. É um absurdo isso. Na minha cidade, o prefeito Haddad está aqui, na minha cidade, prefeito, eu levava 25 minutos para chegar lógico que é uma cidade muito menor que São Paulo, muito menos populosa, mas eu levava 25 minutos para chegar de casa até o trabalho. Aqui eu levo em torno de 1h30. Hoje foram 2 horas por causa desse acidente, infelizmente. Ela já fez a apresentação, está conosco hoje. Mas todo dia você leva 2 horas para chegar? Não, foi hoje, excepcionalmente, hoje. Por causa desse acidente, né? Entendi. Geralmente leva 1h e pouco, mais ou menos, para chegar. De Barueri aqui? De Barueri até aqui. Razoável, né? De Barueri aqui 1 hora é razoável. Mais ou menos, né? Para os padrões daqui Agora, é razoável. a Castelo é problemática. A Castelo é uma rodovia muito problemática. Inclusive tem projetos do governo do estado de alargá-la, né? E quando chega ali no Cebolão, tem muito poucas pistas e Barueri cresceu demais. Não estava planejado crescer tanto quanto cresceu. Você mora fora de São Paulo, na verdade. Eu moro né? fora. Tem que mudar para cá. Vai viver melhor. Atravessar o rio. Aqui se vive bem, posso te garantir. Prefeito, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Bom dia primeiro, né? Bom dia. É o seguinte, o senhor já percorreu mais de metade do mandato, né? Sim. A última avaliação da Datafolha do senhor não foi positiva. Quando é uma avaliação no primeiro mês, no primeiro semestre, no primeiro ano, sempre há uma justificativa do mandato anterior. Historicamente, no Brasil é assim. Porém, o senhor já cumpriu mais de metade do mandato. E a avaliação de ruim e péssimo é extremamente alta, para os padrões, inclusive, de São Paulo, que muitas vezes os prefeitos também foram mal avaliados. É de 44%. Como é que o senhor avalia? Quem é que está errado? A gestão do senhor ou os eleitores? Eu acho que você. Os dados estão errados? Não, você. Vila, você é historiador. Sim. Então você tem que fazer análise de série histórica. Sim. Se você pegar o primeiro semestre do 3º ano da gestão da Marta e do Kassab, sim, vai ter exatamente a mesma avaliação. Sei. Tá? Eu precisava consultar esses dados. Então o senhor acha que é normal ter 44% de ruim e péssimo depois de 2 anos de gestão? Dependendo da conjuntura, sim. E que conjuntura o senhor tem que o senhor pode explicar que a gestão, que eu estou errado, os eleitores estão errados e o senhor está certo? Não, eu não estou dizendo que os eleitores estão errados. Sim. Estou dizendo que a tua análise está errada. Você falou que é a primeira vez que isso acontece, eu estou dizendo que não. Sim. Estou dizendo que na gestão da Marta aconteceu, na gestão do Kassab, antes da reeleição, aconteceu, e que, portanto, não é uma novidade em São Paulo. E por que isso acontece? Essas oscilações... Olha, tem várias razões. Por exemplo, tarifa de ônibus é uma coisa que afeta muito a popularidade de prefeitos no Brasil, mas em São Paulo em particular. Sim. Se você pegar os 4 anos de mandato da gestão da Marta e os 4 anos de mandato da gestão Kassab, o segundo mandato, porque no primeiro não houve reajuste, e no segundo houve reajustes muito acima da inflação, você vai ver que as pesquisas que foram feitas na sequência dos reajustes de tarifa deram indicadores superiores a esse que você acabou de se referir. Prefeito Haddad. Então, eu vou citar um exemplo. Em março de 2003, a Marta estava no 3º ano de mandato, como eu. Teve 45% de ruim e péssimo, imediatamente depois do reajuste da tarifa. Se você pegar os 2 reajustes do Kassab no segundo mandato, chegou a 46% de ruim e péssimo. Basta você pegar a série histórica, você é historiador, sabe fazer leitura de números, você vai ver que a realidade é bem diferente dessa que você falou. Prefeito, o senhor acredita que a queda da popularidade da presidente Dilma, que hoje é a maior representante do seu partido, o PT,
ela acabou respingando na sua popularidade por o senhor ser também do partido, ser membro do partido? Olha, nós estamos numa conjuntura mais difícil. Acho que a situação econômica é complexa, a crise da Petrobras é complexa e a crise da água é complexa. Nenhuma dessas três crises tem a ver com a Prefeitura de São Paulo. Mas o prefeito, ele acaba sendo responsabilizado por coisas que nem são da sua competência, o que é natural. Eu nem considero isso uma injustiça, porque o prefeito representa o estado da arte da cidade. Se a cidade está passando por uma dificuldade, muitas pessoas acabam associando a figura do prefeito. Vou te dar um exemplo que esse nós temos pesquisas internas que mostram. Uma boa parte da população considera a segurança pública, combate ao crime, atribuição do prefeito. E nós sabemos que a polícia é estadual, tanto a civil como a militar. Mas não é assim no resto do mundo. No resto do mundo, a polícia é municipal. A grande maioria das polícias são desmilitarizadas e municipais. Então, o prefeito de Nova York, por exemplo, ele tem uma polícia sob o seu comando, ele responde pela segurança pública. Aqui eu não tenho a polícia sob meu comando, nem a militar, de repressão, nem a civil, de investigação e inteligência. Mas, se você perguntar para as pessoas, muitas delas vão responder. Eu considero que é atribuição do prefeito. Isso não é só em São Paulo, isso é no resto do Brasil. Abastecimento de água. Tem gente que considera a Sabesp uma empresa municipal e é uma empresa estadual. Então, o prefeito, a gente tem que compreender que quem decidiu ser prefeito assumiu esses riscos. Quer dizer, não é uma novidade, não é uma coisa que seja própria de São Paulo, mas nós temos que compreender. O prefeito acaba sendo associado ao dia a dia da cidade. Então a gente tem que ter tranquilidade de administrar as informações e colaborar também com as autoridades, né, tanto estaduais como federais, para a resolução dos problemas. Prefeito, uma questão, e aí o senhor tinha no final da sua resposta à minha questão que eu não estava vendo bem a realidade. Não, eu estou vendo, 44%, 44% acho ruim, péssimo. É uma questão de leitura. Eu te falei, para você fazer uma análise histórica. De série histórica, você é historiador, claro, você tem quase a obrigação de fazer isso. Eu tenho obrigação, eu sei do meu trabalho. Agora, portanto, eu acho que cada um tem de saber do seu. Agora, é importante saber o seguinte, ruim e péssimo é inegável, 44%. Agora, as ciclofaixas, não vou falar da ciclovia, são duas coisas distintas. As ciclofaixas estão vazias. Eu não estou vendo, tendo miragem. Eu acho que tem mais gente percorrendo o deserto do Saara do que nas ciclofaixas a gente vê uma bicicleta. E eu ando muito pela cidade, porque eu gosto da cidade, moro aqui há mais de 40 anos, e não vejo. Isso é um dado concreto, não é um argumento, é um fato que prejudicou negociantes, comerciantes, prejudicou moradores, e não tem a bicicleta. E ao contrário, ao invés de parar as ciclofaixas, elas serem avaliadas com planejamento, aumenta a extensão das ciclofaixas. Quer dizer, eu não estou vendo algo que não existe, não é verdade? Que não tem ninguém andando de bicicleta, o que eu vejo é carroceiros. Você permite responder? Claro. Bom, então, em primeiro lugar, já que você gosta de pesquisa, a mesma pesquisa que você citou deu 66% de aprovação para ciclovias. Sim, mas tem gente... Porque talvez as pessoas estejam vendo um pouquinho mais para frente do que o dia a dia. Sim. Acho que você está olhando para o presente, eu estou olhando para o futuro. O futuro é transporte público e ciclovia. Isso no mundo inteiro. Se for para qualquer cidade do mundo, você vai ver uma malha cicloviária de 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, dependendo da cidade, e uma malha de faixas e corredores de ônibus. Fora o metrô, que não é também da responsabilidade da prefeitura. É da responsabilidade do governo do estado, embora a prefeitura aporte recursos para o metrô e o governo federal também aporte recursos para o metrô. Mas é uma responsabilidade do governo do estado. Então, em toda cidade do mundo, você vai ver os prefeitos muito envolvidos na expansão das faixas exclusivas de ônibus e da malha cicloviária. Eu cidades planas ou também as acidentadas? As acidentadas também, porque se usa muito hoje. Se o senhor fosse a prefeito de Campos Jordão, o senhor faria? Ciclovia? Em Campos do Jordão, as pessoas têm outras formas de deslocamento. Você não tem o trânsito de São Paulo, né? Aqui você tem... Eu estou falando de megalópolis, eu estou falando de Frankfurt, estou falando de Paris, estou falando de Nova York, estou falando de Buenos Aires, estou falando de várias cidades do mundo. Cidade plana. E também acidentadas. Londres é cidade plana. Buenos Aires é plano, hein? Depende da região, né?
Agora, um detalhe, Vila. Sim. Eu perguntei para vários prefeitos, né? Perguntei para o prefeito de Bruxelas, perguntei para o prefeito de Nova York, perguntei para o prefeito de Buenos Aires. O que veio primeiro? A ciclovia ou os ciclistas? E todos foram unânimes em responder. Primeiro vem a malha cicloviária. Porque sem a segurança no trânsito, as pessoas não se arriscam a usar a bicicleta. Eu, na minha época de garoto, quando não tinha trânsito, eu usava a bicicleta para me deslocar no meu bairro. Eu morava no Planalto Paulista, morei a vida inteira no Planalto Paulista antes de casar, e andava só de bicicleta. Eu me deslocava de bicicleta, para ir à escola, para ir à casa dos amigos, para ir ao clube, todas as minhas atividades. Hoje eu não colocaria meu filho numa bicicleta, a não ser que a malha cicloviária tivesse instalada. Agora, ela não está instalada ainda. Nós fizemos 156 quilômetros numa cidade que tem 17 mil quilômetros de vias públicas. Então, eu tenho menos de 17 mil, eu tenho 1% das vias com malha cicloviária. Isso não é suficiente para as pessoas planejarem o seu deslocamento. Agora, antes da ciclovia, eu fui o prefeito que mais investiu em faixas exclusivas de ônibus. Eu fiz 360 quilômetros de faixas de ônibus, coisa que ninguém fez. Aumentei 46% a velocidade média dos ônibus na cidade de São Paulo. Então, eu passei 2013 inteiro fazendo faixas exclusivas. Hoje você tem a velocidade do ônibus, não sou eu que estou dizendo, é o GPS dos ônibus que está dizendo, ou seja, a medida científica se aumentou em 46% a velocidade dos ônibus, e foi uma grita quando se fez aqui mesmo. Esse programa criticou muito as faixas exclusivas de ônibus, hoje não se fala mais delas. Por quê? Porque o projeto foi concluído. Então, por que ninguém mais fala contra as faixas exclusivas de ônibus? Eram os mesmos comerciantes, os mesmos jornalistas, os mesmos especialistas que falavam mal das faixas exclusivas. Por que essa página foi virada? Porque o programa está completo e as coisas estão funcionando. Então, você querer abortar um projeto que vai vingar porque ele ainda não está concluído é um equívoco histórico grave. Nós temos que investir no transporte individual não motorizado e temos que investir no transporte público como estamos fazendo, como nunca fizemos. Passou 10 anos. O carro da vida. Não é verdade. Nem da cidade. Não é verdade. Cada vez tem mais carro licenciado na cidade. Mas eu concretamente, prefeito. Olha, vamos pegar o trânsito. Olha, outro erro que está sendo cometido. A piora do trânsito cai ano a ano, medição da CT. Não, então alguma coisa está errada, prefeito. Desculpe. Então você está contestando a CT. Não, porque os dados onde eu passo, onde tem a você está contestando a CT. Não, esses dados, sim. Então, eu nunca vejo a CT, inclusive na rua. Semáforos apagados, etc. Mas isso é uma outra questão. A questão da ciclofaixa. Albuquerque Lins... Deixa eu te falar do transporte, do trânsito. O trânsito em São Paulo, de 2011 para 2012, eu não tinha nem tomado posse. Piorou 14%. Sim. De 2012 para o final de 2013, caiu para 7%. E de 2013 para 2014, caiu para 2%. Então, ele está piorando a taxas cada vez menores. Então, não é verdade. Isso é medição de câmera da CT. As câmeras estão desligadas, prefeito. Desculpe, mas é o seguinte... Aí não dá para discutir, viu? Porque você está contestando o técnico da CT, que é a melhor companhia de trânsito do país. Imagino a pior, como é que deve ser. Mas deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Você tem que procurar qual é, porque você está ofendendo pessoas que não estão aqui para se defender. Não, claro, mas a CT é realmente... O ouvinte sabe como é a CT, basta a gente andar de carro na cidade. Mas, por exemplo, o Albuquerque Lins... Eu discordo de você, acho injusto com a CT o que você está falando. Perfeito. Não com os funcionários, mas com a direção, estou me referindo. Baronesa de Itu com Albuquerque Lins, por exemplo. Albuquerque Lins tinha um local onde as pessoas param do lado direito e 2 faixas para carros. Agora tem uma faixa porque a outra virou a ciclofaixa sem bicicleta. Vira um congestionamento fabuloso tal. Isso, é claro, é olhos vistos. Quer dizer, eu não estou inventando, delirando. Há uma cidade real e uma cidade política, imaginária. Eu estou dando um dado concreto. Acho que quem nos ouve sabe muito bem as dificuldades não da obra em si, né? Mas que isso diminuiu. Quer dizer, que obra de trânsito, por exemplo, foi realizada para melhorar o fluxo de trânsito? Por favor. Elis Mas, no Capão Redondo. Belmira Marim, que são lugares que talvez você não frequente, mas se você for na Capela do Socorro, a pior lugar da Capela do Socorro era uma avenida chamada Belmira Marim. Se você tivesse passado lá 2 anos atrás e passar hoje, pergunta para as pessoas de lá.
Eram pessoas que levavam 1 hora para chegar na Teotônio Vilela. Pega o terminal da cidade de Tiradentes. Era impossível sair do terminal de cidade de Tiradentes. Vai lá na Souza Ramos e pergunta para as pessoas como é que tá. Vai na Inácio Monteiro e pergunta como é que era o nó da Inácio Monteiro. A pessoa ficava 1 hora por causa de um semáforo. Vai na Cantídio Sampaio, na Raimundo Pereira de Magalhães, lá na Estrada de Taipas, e pergunta para as pessoas quantos minutos elas economizaram num semáforo. Chegou a 40 minutos de economia. Eu estou falando de dado... Vai na Mboimirim e pergunta quanto a avenida lá da Ponte Baixa, que alagava todo ano, não só a gente está salvando vidas, como fazendo um binário da Mboimirim, permitindo que as pessoas saiam do Jardim Ângela de outra maneira, de uma maneira mais digna. Eu estou citando algumas. Eu posso passar o dia aqui falando. E a Jovem Pan vai acompanhar isso, prefeito. Agora, quando eu citei, basta você checar lá. Prefeito. Tem sempre alguém da Jovem Pan me acompanhando, em todas essas inaugurações. Houve algum estudo para a implantação da ciclofaixa, do impacto do trânsito? Desde 1980, faltava coragem de fazer faixa exclusiva e ciclovia em São Paulo. Faltava coragem, não tem outra palavra. Agora, eu sou uma pessoa que, antes de ser eleito, na campanha disse o que eu faria. Eu não omiti de ninguém. Eu fui para a TV e disse, vou fazer 300 quilômetros de faixa exclusiva e 400 de ciclovia. E fui eleito com essa plataforma. Prefeito, essa semana a revista Veja São Paulo, em sua capa, trazia uma reportagem denunciando o preço superfaturado, supostamente superfaturado, do quilômetro de ciclofaixas. 650 mil reais por quilômetro. Um preço, segundo a revista, 3 vezes acima do que foi estipulado. Houve algum erro de planejamento, de orçamento? Como é que o senhor explica esse preço final das ciclofaixas? Desculpa ser muito sincero assim, mas é meu estilo. A revista errou feio. Feio. Porque nós fizemos 156 quilômetros a um custo de 180 mil. Isso está planilhado e disponível para quem quiser. Tem um processo, eu mando para cá, o processo que eu mandei para o Tribunal de Contas do município. Todas as planilhas dos 156 quilômetros de ciclovias. O senhor teme uma CPI sobre Eu não temo nada. Eu criei uma controladoria geral do município que já botou na cadeia muito corrupto. Eu desbaratei a maior quadrilha de corrupção da história da cidade de São Paulo. A máfia do ISS foi desbaratada em 3 meses de gestão com a criação da minha controladoria. Eu criei uma Secretaria de Combate à Corrupção que é modelo para o Brasil. Isso dito pelo Controlador-Geral da União. Não sou eu que estou dizendo. Eu criei mecanismos de transparência que foram elogiados pela Fundação Getúlio Vargas. São Paulo foi considerada a cidade mais transparente do Brasil. E eu estou dizendo aqui alto e bom som que a nossa ciclovia custou menos de 200 mil quilômetros, como proposto. O que a revista Veja fez de equivocado? Não estou dizendo que houve má fé. Não estou dizendo que houve má fé. Ela simplesmente pegou a obra de urbanização da Faria Lima, que tem uma ciclovia, pegou a obra de urbanização, somou e dividiu pelo número de quilômetros. Eu vou te dar um exemplo. Quanto você acha que custou a ciclovia da Marginal Pinheiros, que foi feita pelo governo do estado? Quanto você acha que custou a ciclovia da Radial Leste, que foi feita pela CPTM? Não são ciclovias, são obras que contêm uma ciclovia. É diferente de uma ciclovia tradicional. Você não pode pegar... Eu estou falando de obras do governo do estado, não para acusar o governo do estado, porque eu estou dizendo que são obras diferentes de uma ciclovia tradicional. A própria ciclovia da Faria Lima, essa sim, ou a da Paulista que está sendo feita, não vai custar 200 mil, porque não é uma ciclovia que está sendo feita. Está sendo feita uma intervenção de enterramento de fio, de fibra ótica, de realinhamento viário, das guias e sarjetas, eventualmente de drenagem. Não é uma ciclovia. Depois disso tudo pronto, você põe uma ciclovia em cima. É diferente de uma ciclovia que é essas que o seu ouvinte está vendo na rua. Essas que você está vendo na rua custou, até o presente momento, 156 quilômetros, menos de 200 mil. Colocar na conta da ciclovia essas obras de intervenção urbana é um equívoco conceitual, que se aplicado à gestão anterior ou ao governo do estado,
vai dar o mesmo problema. A revista também denuncia que algumas ciclofaixas elas têm obstáculos pela frente e que deveriam ter sido removidos e passam por locais inapropriados, como na frente de escolas, na frente de hospitais. É essa ciclovia que o senhor pensou para a cidade de São Paulo? Quem faz o projeto de ciclovia não é o prefeito nem o secretário, são os engenheiros. E eles seguem padrões internacionais. Não seguem padrões locais. Esses padrões internacionais incluem obstáculos? Depende. Eu não sei degraus, isso feiras livres. Calçadas, né? Tem calçada na São Luís, do lado esquerdo, né? Quando a gente tem da Praça da República nas costas. Corretíssimo aqui na São Luís. A gente disputa o espaço, não ciclista... Não disputa porque a calçada é larga o suficiente, foi feita a medição do número de pedestres que passa ali e a conclusão é de que havia possibilidade de compartilhamento. Depende de novo, isso é técnica. Eu insisto em dizer, nós temos uma das melhores companhias de trânsito do Brasil. Isso é dito fora de São Paulo, não é dito aqui em São Paulo. Isso tudo é feito com medição, não é feito... o primeiro estudo de ciclovia na cidade de São Paulo é de 80, dos anos 80. Ninguém tirou do papel. É um equívoco que nós estamos fazendo. Combater um projeto de modernização da cidade é que nem combater coleta seletiva de lixo, é que nem combater a iluminação a LED. Nós vamos cometer um erro partidarizando, ideologizando uma discussão que está no mundo inteiro colocada. Eu fui convidado para o Fórum Mundial de Cicloativismo para representar uma das cidades que mais avançou em sustentabilidade. Mas sem bicicleta. O programa de sustentabilidade da cidade de São Paulo é vitrine no mundo. Vamos lançar o mês que vem a maior PPP de iluminação pública do mundo para economizar água e energia. Nós estamos numa crise de água e energia, São Paulo vai dar o exemplo, economizando 50% de energia elétrica com a troca da iluminação pública. Ao invés da gente focar, sabe, coisas que vão modernizar São Paulo, nós ficamos, sabe, com picuinha em torno de coisas. Não, prefeito. Desculpa, Vila, são mas interpretações distintas do mesmo fato. Então, você pode ser contra a ciclovia, mas não pelas razões que estão sendo apontadas. Eu sou a favor do deslocamento da bicicleta, é que não há bicicleta. Agora, deixa eu perguntar uma outra questão para não ficar monotemático, a questão do patrimônio histórico. Eu falei de várias questões. Falou várias aqui. questões, não é verdade? Você que está com essa obsessão. Não tem nenhuma obsessão, não. Ao contrário, a gente poderia lembrar também que é uma obsessão da prefeitura pela lata de tinta e pelo pincel, mas vamos deixar isso de lado. Isso é verdade. E a tinta é apagada quando chove. E o quando chove apaga a tinta, mas vamos deixar de lado. Vamos colocar o seguinte, o patrimônio histórico envolve tinta também. Certo. Arcos do Jânio. Vamos lá. Aquela é um crime, é uma cidade, prefeito, que tem um patrimônio histórico muito pobre. Afinal, até final do século XIX, São Paulo era uma cidade pouquíssimo importante. Na década de 80, no século XIX, a capital ia até para Campinas, que era aquele momento da conquista do Oeste, do chamado Oeste Paulista, Oeste Cafeiro. A cidade tinha pouca importância. Só não foi para Campinas, porque teve uma febre amarela. Um surto de febre amarela em Campinas, acabou a capital permanecendo aqui. Então a cidade, se a gente olhar o patrimônio histórico, ela é pobre, tem 100, 150 anos, tem, é claro, algumas casas de bandeirantes, como é sabido, mas é um patrimônio pobre. Então pouco que nós temos, o que causou estranheza foi no caso do Arcos do Jânio e tal. Colocar aqueles grafites, realmente eu até falei aqui, pela rádio, vou falar agora com o senhor aqui, para mostrar que a gente não pode ter duas caras, falar num momento e falar no outro. Eu falei, se o senhor fosse prefeito de Atenas, o que seria da Acrópole? Pô, vamos grafitar. Se fosse os Arcos de Triunfo em Paris, idem. Napoleão? Um exagero da tua parte. Não, né, é claro que é. Vamos combinar que você está caricaturando. Não, é uma questão tão grave. Deixa eu te falar, deixa eu te responder. Porque, claro, você teve o tempo do mundo. Você tem todo dia para falar mal da prefeitura, eu tenho um dia só para me defender. Me dá o direito à palavra. Inclusive, eu acho muito bom o seu comparecimento, é um exemplo de democracia de debate. Deixa eu te falar. É muito louvável. Primeiro que... Nós temos visões diferentes de preservação do patrimônio histórico. Quando aqueles muros de arrimo, não os arcos... Sobretudo, vocês têm visões diferentes. Graças a Deus. Até futebol. Você não é São Paulino? Sou santista. Então, vamos à luta. Vila, nós temos visões diferentes de preservação de patrimônio histórico. Perfeito. Ninguém está propondo aqui grafitar o Teatro do Municipal. Não foi isso que aconteceu. Embora a Escócia, um dono de castelo da Escócia, tenha contratado um grafiteiro de São Paulo, os gêmeos, para grafitar um castelo na Escócia. Você está falando de patrimônio pobre, você não vai falar que um castelo da Escócia é um patrimônio pobre, né? E ele foi inteiramente grafitado.
inteiramente grafitado. Outro, né? Calma, Mas é calma. privado, aí é um senhor que tem, ele Não, pode mas fazer. igualmente, quando é Deve ser tombado pelo tombado, patrimônio deve ser histórico, você tombado, sabe que tá não certo. tem essa distinção Mas entre o público e o privado. Se é tombado, é tombado, Vamos ver. é público. Ok. O patrimônio é público se ele é tombado. Tá. É um erro imaginar que porque eu sou proprietário eu posso fazer o que eu quiser. Claro, não pode. é verdade. Então não é verdade. Então, em primeiro lugar, o nosso grafite é reconhecido no mundo inteiro como um grafite excepcional. Para muitas pessoas, o grafite é a primeira experiência estética em termos de artes plásticas. Nós temos uma população que frequenta pouco museus, embora o nosso acervo, o acervo de São Paulo, seja um dos melhores do mundo não desenvolvido. Tirando Estados Unidos e Europa, eu diria que São Paulo é uma das cidades mais ricas do ponto de vista de acervo. É um Você há de exagero. concordar comigo. Buenos Aires, Cidade do México, Olha, tem acervos. São Paulo tem mais artes, tem mais quadros, isso graças a Assis Chateaubriand, que enxergou uma oportunidade no pós-guerra que ninguém viu, foi na Europa e com recursos privados arrematou um acervo extraordinário. Eu acho que o nosso MASP, por exemplo, talvez seja o melhor museu da América Latina. Acho que não exagero em dizer isso. Então, e na Ásia não tem, por exemplo, o acervo que tem em São Paulo. Você não tem cidades asiáticas que tem um acervo que tem em São Paulo. Nem Tóquio. Nem Tóquio tem. Então, vamos combinar que São Paulo é uma capital das artes plásticas. Nem todo mundo frequenta museu. E às vezes a primeira experiência estética que a pessoa tem é com um bom grafite da cidade de São Paulo. Muito bem. Fizemos uma experiência na 23 de maio, tá certo? 23 de maio ninguém contestou, acho que ela ficou bonita, eu passo lá todo dia porque eu moro no Paraíso, acho que ficou uma coisa muito legal, inclusive porque o corredor Norte-Sul tem muito turista, tem gente que vem de fora de São Paulo para ver o grafite de São Paulo. Os arcos do Jânio aconteceu um negócio engraçado, porque os grafiteiros foram muito perseguidos pelo Jânio. O Jânio mandava prender grafiteiro, né? Reprimia, aliás, como faz em geral os governos mais truculentos. É bala de borracha e bomba na moçada. É o meu governo não, a gente dialoga com a cidade inteira. E eu acho que com bons resultados. Chamamos o grafite e eles propuseram grafitar os arcos. O muro de arrimo, não os tijolos. Nós submetemos o pleito ao Compresp. O Compresp é o órgão de defesa do patrimônio histórico de São Paulo. Vejam que esse patrimônio ele não é tombado pelo Condefat nem pelo IFAM, só pela cidade. Portanto, ele tem uma média importância. Porque, em geral, quando é muito importante, como os que você citou, ele é tombado pelos três órgãos, pelas três esferas de governo. O municipal tem tombamento do município, do Estado e da União. É um patrimônio nacional. Os arcos, não. Uma coisa mais modesta do ponto de vista de riqueza histórica, é tombado só pelo Compresp, que tem arquitetos e pessoas ligadas à sociedade civil. Como o muro de arrimo, passou esse tempo todo sujo e pichado, a maior parte do tempo, você pega qualquer foto passada, era sujo e pichado. Não era mais fácil restaurá-lo? A gente restaura, a gente restaura todo mês. Você quando vê uma parede pintada, acha que ela foi pintada há 2 anos e que as pessoas mantiveram essa parede intacta? Não. As paredes da 23 de maio são pintadas todo mês. Porque elas são sujas todo mês. Nisso. Então nós quisemos fazer uma coisa e consultamos o Compresp. Olha, como aquilo é pichado todo mês, vamos liberar para fazer um experimento. Que pode ser daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, pode ser pintado com a mesma tinta que ele é pintado desde 1987. E aquele Chaves lá, é o Chaves mesmo? Olha, aí é um desrespeito com o artista, né? Porque o artista foi consultado. É uma pergunta, só porque eu olhei também, me parece o Chaves. O artista nega, Vila, mas ele falou a que é cara um do Chaves. Ele ouviu diz que é um rosto negro que ele pintou. Não parece. Primeira coisa, eu acho o seguinte, a prefeitura não censura artistas.
Eu sei que tem gente que gostaria, né, que a prefeitura fosse um pouco mais... Não é o nosso caso. Ao contrário, a gente tem até o controle social da mídia, que é uma forma de censura. Não, controle social da mídia, eu pelo menos não defendo. Ainda bem, parabéns. Eu defendo a desconcentração. Você vai ser expulso do PT. Acho que a Marta. Acho que a Marta não faz expulso. Agora, eu vou falar da Marta, depois eu tenho que faturar. Agora, pera um minuto. Nós não censuramos os artistas, eles criaram uma curadoria própria. Sim. A curadoria escolheu 200 artistas para participar desse projeto. E, obviamente, que nós não ficamos dizendo, olha, pinta fulano de tal, pinta ciclano de tal, o outro ciclano, você não pinta porque nós não gostamos dele. Nós não fazemos esse tipo de coisa com ninguém, muito menos com o artista. E, segundo lugar, ele foi consultado. Então, colocar em dúvida, só porque ele é um grafiteiro, colocar em dúvida a palavra dele, eu acho que é também uma forma de desrespeito e preconceito. Se ele está dizendo que quis retratar um homem negro, e eu visitei a página do Facebook dele ontem, ele tem várias pinturas naquele mesmo formato, naquele mesmo estilo. Então, por que colocar em dúvida a palavra dele? Certo. A gente colocaria, se ele fosse um artista renomado, a gente colocaria em dúvida a palavra. Por que nós estamos fazendo isso? Porque ele é um desconhecido, porque ele mora na periferia, porque ele grafita, por quê? Prefeito. Eu prefiro confiar na palavra da pessoa, porque ele não tem nenhuma razão para mentir. Por que ele teria razão para mentir? Se ele fez o que fez, ué. Ó, eu pintei porque eu quis. Se fosse o Chaves, se fosse o Mandela, se fosse o John Lennon, se fosse quem ele quisesse, ele pinta, ué. O problema é dele. Nós voltaremos dentro de instantes, está conosco essa figura vibrante. Aprendeu, hein, prefeito? O senhor aprendeu a debater, parabéns. Né? É a Faculdade de Direito, né? A nossa faculdade. A faculdade é linda, né? E o Largo de São Francisco tá lindo, né? Tá bonito. Mas voltaremos a falar disso dentro disso. Não tem frequentado, né? Vou te levar lá para tomar um chopp lá no... Vamos sim. 8h36. Vamos em frente. Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Benegripe. É gripe, Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. jovempan.com.br. Agora, companheiro Carlos Aros, bom dia. O que estão falando os nossos ouvintes internautas pelas redes sociais, agora com essa entrevista do prefeito Fernando Haddad aqui nos estúdios? Pois é, Raquel, centenas de mensagens chegando pro Viber no 56 7000 e a interação também muito grande pelo Twitter no @portal Jovem Pan. Algumas das questões que foram colocadas pelos ouvintes já foram respondidas pelo prefeito e tem algumas que os ouvintes perguntam, enfim, colocam aqui e que dá pra gente fazer um resumo. E elas, em geral, prefeito, tratam de alguns problemas pontuais, como a questão, o senhor ressaltou o trabalho realizado pela CET, e os ouvintes apontam a discrepância entre o índice de congestionamento que a CET coloca e apresenta todos os dias com aquele que é mostrado pelos sistemas de monitoramento, outros GPS que os motoristas usam nos seus carros e alguns outros sistemas de monitoramento. E algumas pessoas perguntam se os semáforos inteligentes, se todo o aparato tecnológico que já se coloca disponível no mercado vai ser usado em algum momento para a CET, para que esse índice se aproxime da realidade. Porque os ouvintes dizem, olha, é impossível a gente noticiar 90, 100 quilômetros de lentidão e a cidade estar parada em um final de tarde. E algumas pessoas perguntam por que em regiões pontuais da cidade não há um reforço na frota de ônibus, em vez dos micro-ônibus, os ônibus convencionais. Bom, são duas perguntas, portanto. Em relação a CT, ela tem as chamadas vias monitoradas. Por que ela não pode mudar as vias monitoradas? Porque eu perco a série histórica. É óbvio que eu não contesto outras formas de aferição do trânsito que pegam outras vias, né? Tem Waze, tem uma série de mecanismos hoje de medição de trânsito. Mas é possível ampliar essas vias monitoradas? Sim, mas eu não posso perder a série histórica. Eu não posso... porque eu não tenho, no passado, eu não tenho os dados do passado. Então eu tenho que manter, para manter a série histórica, eu tenho que divulgar dados comparáveis no tempo. Eu posso até ampliar, não tem problema nenhum em ampliar. E empresas já fazem isso. Mas para eu manter a série histórica e saber se está tendo uma evolução positiva ou negativa, eu preciso manter o mesmo padrão de medição.
Então, quando eu digo para você que o trânsito está piorando a taxas cada vez menores, olha só o que eu estou dizendo. Estou dizendo que está piorando a taxas menores do que as observadas no passado. É porque eu estou pegando o mesmo padrão de comparação. E isso não é subjetivo, isso é objetivo. A pessoa vai lá e mede. Se você for na central da CT, você vai ver as pessoas todo dia fazendo a medição do trânsito da cidade pela mesma régua. Então, não e tem... os semáforos que cai um pingo d'água e desliga? Vamos lá de novo. Dado objetivo. Sim. Nós temos um monitoramento de semáforos quebrados na cidade de São Paulo. A nossa meta é uma meta, por exemplo, a mesma meta de cidades como de Londres, por exemplo. Manter no máximo 1% dos semáforos em manutenção. Para o ouvinte entender, imagina uma cidade com 100 semáforos. Se um tiver com problema, e esse problema pode ser raio, vandalismo, batida de carro, pode ser roubo de fio. Agora, prefeito, a CT deixou de informar no seu site as ocorrências. Aquele painel novo, o portal dos semáforos, ele raramente, por exemplo, nós fazemos monitoramento com a nossa reportagem nas ruas em dias de chuva e os semáforos apagados que os nossos ouvintes informam, olha, na avenida tal, na rua tal, semáforos apagados, eles não constam em algumas ocasiões nesse portal. Vê só, isso aí é o seguinte, o que a gente afere é o que vem pelo 156. Porque a central de monitoramento automática não existe em São Paulo, que é isso que você perguntou do semáforo inteligente. Nós não temos uma central de monitoramento de semáforo quebrado. Nós dependemos do 156. Se a pessoa não ligou no 156, eu dependo de uma autoridade, de alguém informar, porque não é automático. Então pode haver discrepância desse tipo. Mas não é por falha da CT, é porque ela não tem outro mecanismo de aferição que não a informação ou do cidadão, ou de um marronzinho, ou de alguém que ligue para a central e informe que o semáforo está quebrado. Voltando ao padrão de qualidade, a nossa meta é de 1% do semáforo. Se você entrar na página da CT, você vai ver que tem um número lá, 0,5, 1,2. Quando não está chovendo, não pode ter mais do que 1% dos semáforos com problema, quando não está chovendo. E quando está chovendo, como tem raio, às vezes queda de energia, porque o no-break ele dura 4 horas. Depois de 4 horas sem energia, ele cai, ele pifa. Então aí não é culpa da CT, precisa restabelecer o fornecimento da energia. Quando chove, a nossa meta é não ultrapassar 2%. Em fevereiro de 2013, 45 dias depois da minha posse, nós chegamos a ter 600 semáforos quebrados simultaneamente. Hoje, raramente passa de 100. Porque nós temos 6.100 semáforos na cidade, 1% é 60, 2% é 120. Se você conferir todo dia, de chuva ou não, você vai ver que raramente passa desse número. Prefeito... Porque nós investimos 150 milhões de reais na reforma semafórica da cidade. Vamos só ouvir, prefeito. Eu disse, muitas mensagens chegaram, centenas de mensagens chegaram pelo Viber, e a gente selecionou algumas delas, nós vamos ouvir ao longo do jornal. Vamos ouvir uma delas. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. Meu nome é Elielto, sou de Carapicuíba. Em resposta a esse prefeito Haddad, o que define o mandato dele como péssimo são as ruas esburacadas, é esse preço do ônibus, o valor da tarifa do ônibus, é a saúde de São Paulo, é isso que define esse mandato dele, esse governo dele como péssimo, não esses números. Você vê que a tarifa de ônibus fica na cabeça das pessoas, né? Eu disse que toda vez que tem... O que as pessoas às vezes não entendem é que o salário do motorista e do cobrador aumenta. Nós, nos últimos 4 anos, a tarifa ficou congelada durante 4 anos. O último reajuste foi 4 anos atrás. O salário de motorista e cobrador aumentou 35% nos últimos 4 anos. O reajuste da tarifa foi 17%. E você vê que ele não menciona o metrô. Ele poderia estar se referindo também ao metrô e o trem. Ele não menciona, provavelmente porque ele ou desconhece que é atribuição de outra esfera de governo, mas são 2 governos de partidos diferentes que tomaram a mesma medida, não contra a população, mas porque tem custos aumentando. Mas o governador também teve a popularidade reduzida, né, na última pesquisa. Sim, mas você vê que a agressividade do ouvinte, né, a maneira como ele fala, até denota um certo desconhecimento, né, do que de fato aconteceu.
Depois de 4 anos sem reajuste, ou eu quebrava a cidade, ou eu perdia popularidade. Eu prefiro perder popularidade do que fazer demagogia. Então vamos falar de É uma coisa simples assim. Eu não posso ficar 6 anos sem aumento de tarifa, porque vai faltar dinheiro para outras coisas. Vai faltar dinheiro para coisas tão necessárias quanto o transporte público. Qual foi o meu compromisso de campanha? Eu prometi reajustar a tarifa abaixo da inflação. E fiz exatamente isso, bem abaixo da inflação. A inflação acumulada nos últimos 4 anos foi de 27%. A tarifa aumentou 16%. Então eu cumpri a minha palavra. E eu fui perguntado na campanha. Me perguntaram, você vai aumentar a tarifa? A minha resposta foi, abaixo da inflação acumulada. Ou seja, eu não omiti do eleitor o que eu podia fazer. Porque isso já implica um aumento de subsídio enorme. Quando eu aumento abaixo da inflação, eu tenho que colocar dinheiro do Tesouro. Claro. E tirar de outras áreas do governo. Dinheiro do Agora, é contribuinte. óbvio que eu fazer a pessoa entender isso, né, é difícil, porque dói no bolso das pessoas. Então, aproveitando isso, prefeito, o senhor cunhou uma expressão interessante numa entrevista que é deslizamento. Eu achei interessante. Quer dizer, quando a gente não consegue cumprir a meta, a gente empurra, mas ao invés de dizer que não cumpriu, deslizou a meta. Eu acho um neologismo interessante. Creche, isso é um problema terrível na cidade, e não é de hoje. Problema histórico, né? O senhor tinha ensino infantil, tal, as EMEIs, tal, que tem uma história, inclusive, de qualidade nas gestões da prefeitura, né? É bom lembrar verdade. É sempre ressaltar isso. O senhor tinha uma meta de 150 mil novas vagas no ensino infantil até 2016, se não me engano, que eu tinha anotado rapidamente. Vaga de creche. O senhor acha que é possível cumprir essa meta até lá? Deixa eu te falar muito sinceramente, Sim. Vila. Teve 2 episódios muito difíceis na cidade de São Paulo. Sim. O primeiro episódio foi em junho de 2013. O segundo episódio foi novembro de 2013. O que aconteceu nessas datas? Junho de 2013, nós fomos obrigados a baixar a tarifa. Sim. E nós tivemos uma perda de arrecadação de 1,5 bilhão de reais. Para que as pessoas tenham uma ideia, uma creche custa em torno de 5 milhões de reais. Ou seja, dinheiro suficiente para a construção de 300 creches. 1,5 bilhão de prejuízo. Porque as pessoas falam, pô, mas 20 centavos, 50 centavos, mas você tem que multiplicar por 2 bilhões de viagens por ano, que é o número de viagens feitas na cidade. Então a cidade de São Paulo perdeu 1,5 bilhão de reais. Isso que aconteceu em junho foi depois da eleição e depois do anúncio do programa de metas. Então foi 1,5 bilhão a menos. A outra coisa inédita que aconteceu em São Paulo foi que o Tribunal de Justiça suspendeu a atualização da planta genérica de valores do IPTU. Isso nunca aconteceu, nunca tinha acontecido no Brasil. No Brasil. Não é porque o senhor salgou demais, não foi? Não, o Kassab salgou muito mais e não teve isso. O Kassab aumentou 45% o IPTU em 2009 e não teve ação judicial. A Fiesp não entrou com ação, nada disso. Então, o que aconteceu? Obviamente que o próprio tribunal reconheceu o erro e reviu. Só que reviu 1 ano depois. Lembre-se que o IPTU progressivo aumentava a base de cálculo do imposto de quem morava em bairros nobres e diminuía a base de cálculo do imposto daqueles que moravam na periferia. Então, foi por isso que o tribunal reviu sua decisão. Tá certo? Só que nós perdemos 1 ano, porque entre a liminar e a cassação e o julgamento do mérito, foi 1 ano. Prejuízo, 1 bilhão de reais. Ou seja, tudo somado, nós perdemos 2,5 bilhões de reais de arrecadação. Então, o que eu disse na frase que você citou foi o seguinte, olha, eu não tenho como negar que nós perdemos 2,5 bilhões. Eu perdi 2,5 bilhões de receita, não por minha vontade, mas por vontade alheia à minha vontade. Um problema de segurança, no caso da tarifa, e um problema judicial, no caso do IPTU. Prefeito Fernando Haddad. O que eu falei? Eu não vou parar as licitações por causa disso, porque a cidade precisa desses equipamentos. E talvez esses equipamentos eu tenha que levar mais tempo para terminá-los. Mas eu não vou abrir mão de licitar os hospitais, os postos de saúde e as creches que a cidade precisa, porque eu perdi 2,5 bilhões de IPTU. Então, de IPTU e de tarifa.
Esse prejuízo a cidade teve. E nós avisamos. Quando eu reuni o conselho da cidade e falei, olha, se eu baixar a tarifa, eu não vou ter condição de entregar essas obras no prazo, o conselho falou, ainda assim nós defendemos que você baixe a tarifa por causa da comoção social em torno disso. Quando o Tribunal de Justiça suspendeu pela primeira vez no Brasil uma atualização de base de cálculo, não é de imposto, é base de cálculo, eu disse, isso vai comprometer o programa de metas. Então, se tem uma coisa que eu não aceito, é dizer que eu omiti uma informação. Nas duas ocasiões, eu paguei o preço de falar a verdade. Mas o senhor está omitindo, eu falei. Deixa eu ser mão, o senhor está omitindo agora. O senhor disse que está sem dinheiro e criou uma bolsa travesti, então está sobrando. Isso é um projeto que você conhecer, é um projeto mais humanitário do que você imagina. Imagina uma pessoa que está na prostituição não porque queira, né? Vende o seu corpo não porque queira, porque não tem acesso à educação e ao trabalho. Será que essa é a única justificativa, prefeito? Vender o seu corpo porque não quer ou porque opta por isso, por ser no caso de algo mais fácil, algo mais rentável? Olha, quando a pessoa está querendo sair, um travesti tem uma vida... Eu morei ali muitos anos, 20 anos na Indianópolis, perto da Avenida Indianópolis. Ali é uma rota conhecida. Eu vi, desde criança, muitos assassinatos. Eu vi poças de sangue ali, de pessoas que foram assassinadas durante a madrugada. Então é um assunto que me comove muito. E me comove muito ver uma pessoa excluída da escola, excluída do mundo do trabalho, por causa da sua orientação sexual, querer sair disso, pedir para sair disso e não conseguir. E é justo uma criança ser excluída da creche? Lógico que não. Por não ter uma Mas uma vaga? coisa não exclui a outra. Eu não preciso desprezar pessoas para acolher outras. E até porque o programa é pequeno, é um programa experimental que envolve 100 pessoas. Você está falando de creche, você está falando de 300, 400, 500 mil crianças. Eu estou falando de 100 pessoas que procuraram a prefeitura em busca de uma outra vida, para escapar da insegurança das ruas e para ter alguma dignidade. São pessoas que vivem no limite do que é suportável para um ser humano viver. E estão pedindo ajuda, estão pedindo para estudar, não estão pedindo outra coisa. Eu não consigo... existem escolas públicas? Existem vagas em escolas públicas? Eu estou falando de adultos, né? São pessoas adultas, não são crianças, são pessoas que estão já numa fase adiantada da vida, não tiveram oportunidade de estudar na idade certa, foram expulsas de casa, muitas vezes abusadas. E a Secretaria de Direitos Humanos me apresentou um projeto humanitário, restrito, bastante pequeno, para fazer uma experiência de tentar reencaminhar essas pessoas, dar uma oportunidade de que elas deixem a prostituição, porque querem deixar a prostituição, mas querem ter um trabalho e não conseguem trabalho. Eu acho que vale a pena a gente tentar ajudá-las. Eu acho que simplesmente fingir que não existem não é o melhor caminho para uma cidade que se pretende moderna. Eu acho que tem muito preconceito, a gente sabe que as pessoas não se faz isso pensando em eleição. Aliás, quem pensa em eleição não faz isso. Será que essas pessoas... pessoas... Mas eu venho da academia, eu sou professor universitário, eu tenho uma outra cabeça. Eu não faço as coisas pensando em contabilizar votos. Eu tenho uma formação cristã muito forte. É porque eu não deixo ninguém para trás. Raquel, eu não deixo ninguém para trás. Se uma pessoa me pede ajuda e eu posso tentar ajudar, eu ajudo. Eu tenho essa formação, eu não vou abdicar dessa formação. Prefeito, mas o senhor não acha que o problema vai mais além? Apesar de uma formação acadêmica, de uma formação até superior, o preconceito não existe no mercado de trabalho, não é porque a pessoa tem informação ou não tem informação. Será que o preconceito maior não está no mercado de trabalho? Evidente. E aí seria inócuo esse programa de transcidadania? Isso em alguma medida já valeu para os negros. Isso em alguma medida já valeu para os gays, isso em alguma medida já valeu para as mulheres. Nós estaríamos dividindo a sociedade em cotas? Não, mas as mulheres viveram preconceito, Raquel. Os nordestinos vivem preconceito aqui em São Paulo? Será que eles também não têm direito a uma cota especial para estudar? Você está falando com o ministro da Educação que mais incluiu na história do Brasil. Você está falando com uma pessoa que exerceu o cargo de ministro da Educação
e colocou 4 vezes mais negros na universidade. E nordestinos? Os nordestinos, por que você acha que o apoio do Nordeste ao governo federal é tão grande? Não, eu em falo grande dos nordestinos medida, aqui em São em Paulo. grande medida foi por causa da educação. Eu construí 126 campos universitários no Brasil inteiro, no interior, Prefeito, só para que os jovens ficassem nas suas cidades, ajudando a desenvolver o local. Quando eu assumi o ministério, tinha 3,5 milhões de universitários. Eu deixei o ministério com 7 milhões de universitários. Esses 3,5 milhões a mais eram pobres da classe C, D e E eram, em grande medida, negros. Muitas mulheres. Hoje as mulheres são maioria nas universidades, inclusive na pós-graduação. Então tudo isso faz parte de um movimento de não deixar ninguém para trás. Perfeito, prefeito. Só uma questão, justamente na sua resposta entrou na discussão ética, tal, que é fundamental. Pegando esse veio e uma questão política fundamental, porque quem é prefeito de São Paulo... Bom, São Paulo é uma cidade mundial, tal, né? E do Partido dos Trabalhadores, o senhor é uma das lideranças nacionais efetivas, já foi ministro, é prefeito da capital, da cidade mais importante do Brasil, tal. Bem, é inevitável falar do Petrolão. Como é que o senhor se sente como militante tantos anos no Partido dos Trabalhadores? Primeiro de ter assistido o julgamento do Mensalão e assistido ao que a direção partidária do passado, do partido, tinha sido condenada na ação penal 470. Mas isso, segundo o ministro Gilmar, do qual eu partilho, é coisa de juizar de pequenas causas frente ao maior desvio da história da humanidade, porque nunca roubaram tanto como no Petrolão, pelo que nós sabemos até agora, e dizem que é mais, como que as notícias que ele fica assustado, e que envolve diretamente o tesoureiro do partido, o ex-presidente Lula, atual presidente Dilma, os presidentes da Petrobras, indicados pelo Partido dos Trabalhadores, os 3 últimos presidentes. Como é que o senhor, que não tem relação direta, evidentemente, com esses fatos, mas como participante do partido, não se sente incomodado com isso? Olha, em primeiro lugar, queria fazer uma afirmação para você. Eu trabalhei com a presidenta Dilma durante alguns anos. Ela ministra-chefe da Casa Civil, eu ministro da Educação, e depois ela, como presidente, eu servi a ela 1 ano como ministro da Educação, fiquei 1 ano a mais. Eu te garanto que se trata de uma pessoa extremamente correta. Eu presenciei várias ocasiões em que o interesse público estava em jogo e eu não conheço uma pessoa mais determinada que ela na defesa do interesse público. Conheço algumas pessoas tão determinadas quanto ela, mas mais eu não conheço. Acho uma pessoa reta, uma pessoa que tem uma história de vida importante, né? E eu acho que é uma pessoa que tem muito valor e em quem eu confio. Eu acho que ela vai levar as últimas consequências às investigações. Gostaria de lembrar que nunca a Polícia Federal, o Ministério Público e o próprio Judiciário foram tão independentes quanto agora. Mas isso não é função da Presidência da República. A independência dos poderes está na Constituição, não tem nada a ver com o Executivo. É verdade, mas não era assim. Mas você não fica estarrecido quando vê a notícia do Petrolão? Não era assim no passado. Lógico que fico. E quero que todos que desviaram recursos públicos... Eu gostaria que acontecesse o que acontece em São Paulo. Eu, quando tenho notícia de qualquer desvio de conduta, eu mando a tropa para cima. Aqui não tem conversa. Agora, o meu controlador-geral, né, que é um dos melhores quadros do país, que foi para Minas, o atual controlador-geral criou um programa de tolerância zero com a corrupção para pegar a pequena corrupção. E está chamando pessoas do GAECO para participar da Controladoria Geral do município. Por quê? Ele falou, olha, a grande corrupção a gente já tem tecnologia para pegar, cruzando dados, quebrando sigilo, mas a pequena a gente precisa desenvolver tecnologia interna para pegar. E a pequena fica grande. Mas o Petrolão é mais articulado, né, prefeito? Que é uma organização criminosa, é um partido... Mas você sabe que se nós usássemos a tecnologia que está disponível, né, hoje você pode fazer, inclusive, parceria com outros países. A Suíça agora está tomando uma medida importante. A Suíça sempre se beneficiou de ser um paraíso fiscal, né? Ela sugou dinheiro do mundo inteiro, né, baseado no sigilo fiscal de pessoas envolvidas, inclusive, com as piores práticas. A Suíça está tomando uma medida importante. Agora, nós temos que observar o que está acontecendo no mundo e usar essa tecnologia para prevenir a corrupção. Perfeito. Porque, evidentemente, que diretores de grandes empresas... Agora, Vila, você me conhece e sabe, eu torço para que todos... Eu acho
num país miserável, que tem tanta pobreza, um sujeito pensar em enriquecer com dinheiro público, eu acho que é um crime hediondo. Eu considero assim. Porque não é só o recurso que ele suprimiu, que ele surrupiou de coisas importantes para o país. O exemplo que ele dá, ele afasta as pessoas da política, as pessoas de bem, que poderiam estar concorrendo a cargos, poderiam estar prestando um serviço para o país. Eu sou daqueles que acham que a política não devia ser uma profissão. Você devia dedicar 10 anos da tua vida ao serviço público e voltar para as tuas atividades. Se é um empresário, você deixa a tua empresa, serve o teu país e volta para a tua empresa. Se é um professor universitário, serve a tua cidade, serve o teu país. Isso é que é bonito na política. Você servir e voltar para suas atividades. Mas e quando propina como doação eleitoral, prefeito? O senhor não se sente incomodado? Quer dizer, lógico eu concordo. Que sim, Vila. Isso é um escândalo. E que envolve diretamente o Partido dos Pode Trabalhadores. envolver quem for. Quando a gente fala aqui, você acha que você fica mais confortável de saber que o presidente da CPTM aqui em São Paulo, no governo do estado, está sendo indiciado pelo trem-salão? Você não fica feliz, ou fica? Não, eu O que você espera do trem-salão? Eu espero justiça. Que todo mundo vá para cadeia. Claro, espero Quer justiça. dizer, se a Alstom deu propina para um funcionário estadual, se o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ex-chefe da Casa Civil do governo Covas, tem dinheiro na Suíça e esse dinheiro é de corrupção, você quer que ele vá para cadeia. Claro que quero. Então, todo mundo quer a mesma coisa. As pessoas de bem querem que essas pessoas paguem, e paguem caro, porque eu não acho que isso é tolerável numa sociedade que depende tanto do Estado como a brasileira. Prefeito, o senhor falou, nos disse há pouco, que conhece bem a presidente Dilma porque trabalhou com ela, porque foi ministro dela, e garantiu que a presidente Dilma é uma pessoa decente, uma pessoa honrada. E aí eu gostaria de saber se uma pessoa decente, ela pode errar por omissão ou por inépcia. Você está falando de ética ou está falando do quê? Omissão ou inépcia. É que são coisas distintas. Incapacidade administrativa ou por omissão. Deixa eu te falar. Eu estava falando de ética. Né? Você pode cometer um erro na escolha de um assessor. Ninguém está imune a cometer esse erro. Você, quando compõe um governo, por exemplo, o meu secretariado. Eu sou muito 25. São 27. 27, mais ainda? Não, são os mesmos que eu herdei do Serra e do Kassab. Não, mas não é muito. Mas você não criticou naquela ocasião, está criticando agora. Mas é muito, lá, 27. Não faz esse tipo de brincadeira. 27, não é muito. Foram os que eu herdei. Eu nem suprimi, mas não é um nem dado aumentei. da natureza, não podia diminuir, não era um bom exemplo? Eu acho que é importante ter uma secretaria voltada para mulheres, voltada para a igualdade racial, voltada para direitos humanos. Não custa o que estão falando. É um erro. Não é, eu economizei. Eu peguei todos os contratos da prefeitura, um por um, chamei os fornecedores e falei, quero desconto. Contrato assinado. Quero desconto. Eu economizei 800 milhões de reais com desconto em contrato assinado. Isso sim é fazer, sem essa pirotecnia. Nisso o negócio é o diploma. Atacou o ato jurídico perfeito. Eu provei para o empresário que ele tinha margem. Que ele tinha margem para dar um desconto para a prefeitura. E deu. Né? Então, eu consegui muitos descontos. Agora eu mudei as regras de licitação da prefeitura e nas obras de drenagem eu consegui 18% de desconto da tabela da Caixa Econômica Federal. Sabe quanto era o desconto que a prefeitura conseguia no passado? 2%. Eu consegui 18%. Isso tudo sim gera recurso. Isso tudo gera economia. Agora, eu acabar com a Secretaria de Direitos Humanos vai me render 1 milhão e vai me desmobilizar uma frente de trabalho importante. Agora, estou falando de 800 milhões de economia em contrato. Aí sim, você está falando coisa com coisa. Né? Então, o combate à corrupção, voltando aqui para o município de São Paulo, eu desbaratei a maior quadrilha da história da cidade. Nós arrecadamos 100 milhões de reais a mais das construtoras da cidade em 2 anos com o fim dessa quadrilha. Eu estou repatriando recursos desviados da Operação Água Espraiada. Tá certo? Sim. Conseguimos 50 milhões do Deutsche Bank e devemos fechar com mais 3 bancos o retorno do dinheiro desviado da água espraiada. E essa questão, prefeito, a água espraiada foi o prefeito Paulo Maluf. O senhor foi quase que sagrado como um rei medieval por ele, na casa dele, que colocou
uma das mãos sobre a sua cabeça e o sagrou como candidato dele também em 2012. Você não se sente incomodado por se aliar com um político tão corrupto, procurado em 100 países com ordem de prisão? Eu me sentiria constrangido se eu não tivesse repatriado 50 milhões e vou chegar. Pode anotar. Perfeito, até o final do meu mandato, só da água espraiada eu devo repatriar entre 150 e 200 milhões de reais. Então é um político corrupto, você não se sente incomodado? Superior. Eu não faço aliança, eu já falei isso na campanha, eu respondi essa pergunta 1000 vezes na campanha. Mas, por favor, só isso. Eu falei, eu não faço aliança com pessoas, eu faço aliança com partidos. O PP estava na base de apoio do governo Lula e do governo Dilma, eu falei, se o PP quiser me apoiar, vai me apoiar. Né? E da mesma forma, eu sempre fui transparente. Eu nunca omiti nada de ninguém, eu não faço nada às escondidas. Sim. Você sabe que o Serra foi pedir o apoio do Maluf à noite na casa dele. Eu não faço esse tipo de coisa, não vou à noite na casa de ninguém. Sim, mas eu peço um político com essa ficha que ele tem, suja, procurado em 100 países. Mas não é a minha ficha e não é a minha postura. Eu sei que não é a sua, claro, mas ao contrário do que você está afirmando... Mas não acaba sujando a sua biografia se eu tivesse abdicado das minhas obrigações e não tivesse trazido o dinheiro de volta, mas o dinheiro está aqui. 50 milhões já estão no caixa, não é que é promessa. E eu não posso anunciar ainda, porque o acordo não está fechado, mas para a semana nós teremos novidades. Provavelmente fecharemos um outro acordo com um conjunto de bancos para trazer mais dinheiro para São Paulo. Então, eu estou falando que até o final do meu mandato, alguma coisa em torno de 200 milhões de reais vão voltar para os cofres públicos. Dinheiro que foi desviado em outras administrações que vão voltar na minha administração. Respondendo de novo, ninguém está imune a confiar em quem não corresponde. Você pode escolher um assessor que te decepciona. O problema é o que você faz com isso. Se você quiser encobrir isso, você está cometendo um crime igual, você está sendo cúmplice. Agora, se alguém te traiu a confiança, se eu nomeei um secretário, às vezes de outro partido, do meu partido, ele traiu minha confiança, eu vou às últimas consequências para puni-lo por duas razões. Porque ele cometeu um crime, porque ele me traiu. Você acha que a presidente Dilma faria isso também? Eu acho que ela fará. Nós voltaremos ainda dentro de instantes com o prefeito Fernando Haddad aqui conosco na Jovem Pan, 9h11. jovempan.com.br 9h15, está conosco aqui o prefeito Fernando Haddad, volta dentro de instantes. Primeiro vamos movimentar o companheiro Tiago Berraz. Oi, Joseval, bom dia a você, aos nossos ouvintes. O Cantareira teve mais uma alta expressiva de volume, foi de 6,4% para 6,7%. Aos poucos, a segunda cota da reserva técnica vai sendo preenchida. Apesar da Sabesp estar armando a estrutura para um racionamento, a chuva vai adiando o rodízio. Todos os outros demais mananciais de São Paulo tiveram alta de ontem para hoje. O Alto Tietê está com 13,2% e a Guarapiranga, 55,2%. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para o prefeito de São Paulo. O senhor se reuniu nos últimos dias, aliás, na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, com o governador Geraldo Alckmin. O senhor tratou sobre a crise da água e amanhã tem a primeira reunião do Comitê da Crise da Água. Eu pergunto, o senhor vai nessa reunião amanhã e o senhor acha que a cidade vai mesmo ter um racionamento? O que o governador disse ao senhor, prefeito? Bom, a reunião de amanhã é uma reivindicação dos prefeitos da região metropolitana. Nós nos reunimos há questão de 15 dias com o novo secretário de Recursos Hídricos e reivindicamos dele a instalação de um comitê de crise. Por que um comitê de crise? Porque na situação que nós estamos vivendo, as pessoas estão sofrendo muito com a falta d'água, você tem comportamentos que podem acarretar outros problemas. Caso clássico da dengue. Se as pessoas reservarem água limpa, em recipiente, sem tampa, caixas d'água, baldes ou o que quer que seja, você vai ter uma explosão de casos de dengue na região metropolitana. Então, se a gente não souber prevenir, como é que se previne? Comitê de crise com gente que decide. Não é com... Você pode até ter um conselho da cidade ou do estado para ouvir, mas é preciso ter um grupo executivo que tome medidas para não deixar faltar água em posto de saúde, em escola, em hospital, em presídio. Segunda coisa, um plano de contingência. Dependendo da severidade da crise, ela já está severa, mas ela pode piorar. Queiramos que o Cantareira
suba cada vez mais e a gente escape dessa ameaça que seria muito grave. Um rodízio de 4x2 é uma coisa que ninguém nem consegue imaginar como seria. Passar 4 dias sem água. Então, todo mundo torcendo para a chuva vir, mas ao mesmo tempo tomando as providências para amenizar o sofrimento da população. Então, eu estarei lá amanhã. Eu espero que nós tenhamos um plano de contingência com cenários para que a gente possa atuar e colaborar com o governo do Estado para superar, sobretudo, o período de estiagem. Porque o problema não é agora. O problema é a água subir o suficiente para nós passarmos o período de estiagem. Prefeito, eu queria falar da sucessão, só um minutinho, Raquel. Eu queria falar da sua sucessão. Eu tenho lido que a senadora ex-prefeita Marta Suplicy está negociando a saída do PT, está pensando em deixar o PT, que ela tem feito várias críticas, entrar em outro partido para disputar a prefeitura. O senhor já pensou nisso? Vou ter que disputar com a Marta Suplicy? Você sabe que eu não penso muito nessas coisas, não? Na reeleição o senhor pensa assim. Tem muito tempo pela frente, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu acho que a Marta... Eu comecei a minha vida pública na gestão da Marta a convite do João Sayad. João Sayad, que não é petista, que já serviu a governos tucanos, a governos do PT. João Sayad, que é um economista muito respeitado, me convidou para ser seu adjunto. E eu, então, entrei na política pela mão dele. Tive a honra de participar do governo dela. Acho que foi um bom governo, inclusive terminou com um bom índice de aprovação. Mas ela não foi reeleita, hein? Apesar de não ter sido reeleita. Hoje, nas pesquisas mais recentes, é lembrada como a melhor ex-prefeita da cidade. Então nós temos que respeitar a Marta. Se depender de mim, ela não sai do PT. Eu acho importante mantê-la no PT. Eu não sei se ela tem efetivamente essa intenção, porque eu nunca ouvi da boca dela. Mas eu acho que ela tem uma trajetória importante, de alguma coisa em torno de 30 anos no PT. Acho que seria uma perda. E as críticas que ela fez ao PT, prefeito, o senhor concorda? Olha, acho que cada um tem uma cabeça, né? E eu acho que... Ela falou que o partido tem que mudar ou acaba. O senhor acha que tem de mudar? Eu acho que todo partido passa por esse tipo de coisa, né? E se eu não achasse que tinha que mudar, não tinha entrado na política. Eu podia ter... Aliás, eu ia voltar para a universidade quando o Lula me convidou para ser candidato. Eu, na verdade, o pessoal acha que eu saí do ministério para ser candidato. E, na verdade, não. Eu tinha já decidido deixar o ministério um ano antes. Comuniquei à presidenta Dilma que ficaria um ano a mais. E quando saí, quando se aproximou a data da minha saída, recebi o convite do presidente. Mas a minha intenção era voltar a dar aula na Universidade de São Paulo, da onde eu sou professor. Então, eu acho que o PT tem que fazer um esforço para manter a Marta. Porque a Marta é importante, ela representa bandeiras importantes. Estou falando isso aqui, né, de alguém que, segundo você está dizendo, pode estar concorrendo comigo. Mas não vou mentir por causa disso. Eu gosto dela, acho que ela fez um bom trabalho, deixou um legado importante. E eu acho que o PT tem que se esforçar por mantê-la no PT. Prefeito. Porque ela é um patrimônio importante do partido. Prefeito, recentemente o senhor substituiu o seu secretário de Educação, César Calegari, pelo Gabriel Chalita, e eu gostaria de saber se foi uma escolha meramente técnica ou se há um viés político para poder aproximar o PMDB e tê-lo como aliado numa possível candidatura à reeleição. Você sabe que a minha amizade com o Chalita tem quase 10 anos. Eu sou amigo do Chalita quando ele era secretário do governador Alckmin, secretário de Educação. Ele foi secretário de Educação do governo Alckmin, do segundo governo Alckmin, por 5 anos. Então é uma pessoa com experiência, né? Foi secretário de Estado da Educação por 5 anos. E quando ele estava no PSDB, nós firmamos uma amizade, porque nós colocamos o interesse da educação acima dos interesses partidários. Eu quero te dizer uma coisa que é importante para os dias de hoje. Eu, como ministro da Educação, eu aprovei 2 emendas constitucionais e mais de 50 projetos de lei no Congresso Nacional. Sabe o que é difícil aprovar uma emenda constitucional, né? Todas as minhas iniciativas, todas sem exceção, as 2 emendas constitucionais e os 50 projetos de lei, todas tiveram o apoio do PSDB. Porque eu construí com o PSDB a reforma educacional. Ampliação de escolas técnicas, universidades, ProUni, tudo foi feito com o apoio da oposição. Às vezes a gente tem a mania de achar que democracia é um fla-flu. Não é isso. Tem o fla-flu da democracia, mas tem o espaço do entendimento. Nós temos que preservar o espaço do entendimento para construir consensos.
Isso está hoje no Brasil comprometido. Por exemplo, o plano diretor de São Paulo, que eu aprovei o ano passado, é um plano diretor elogiado pela ONU. Não é um plano diretor elogiado só pelos paulistas, pela ONU. E o PSDB votou contra para marcar a posição. Isso era uma coisa que não acontecia. A proposta da Câmara mudou, aprovou agora um novo plano diretor, o senhor vai vetar? Como é que é? Não, o plano diretor fui eu que mandei para a Câmara. Prefeito, a questão aprovou em junho do ano passado. Tá, a questão do secretariado que está sendo discutido. O senhor nomeou recentemente 2 derrotados nas urnas para o secretariado seu, o senhor Padilha e o senhor Suplicy. Quer dizer que a prefeitura está funcionando, já tem até piadas, com uma espécie de agência de empregos. Quer dizer, teve 2 desempregados que poderiam exercer sua vida profissional, um é médico, outro economista, professor universitário, como é sabido, tal, foram para a prefeitura. Segundo ponto, aquele episódio noticiado pela Folha de São Paulo, não por mim, saiu na Mônica Bergman, acho que saiu no painel também, em relação a 3, se não me engano, 2 ou 3 amigos do seu filho, e que foram para a prefeitura, segundo a informação do jornal, abre aspas, para renovar, para rejuvenescer a administração municipal. Como é que o senhor explica esses fatos? Bom, eu tenho a honra de ter o Suplicy na equipe. É uma pessoa que serviu o país no Senado por 24 anos. Acho que perder a oportunidade de contar com a experiência dele na área que ele mais gosta, direitos humanos, acho que é um equívoco. Eu acho que tem certas coisas na política que você reverencia as pessoas que têm experiência, que têm tradição, que têm o nome. Ele teve 40% dos votos na capital para o Senado. Que grandes projetos o senador Suplicy realizou nessa área de direitos humanos? Se tem alguém que é o pai do Bolsa Família, é o Suplicy. O renda mínima não é o Bolsa Família. Óbvio que é. A matriz é. Mas eu estudei esse assunto, dei aula até sobre esse assunto. Quero te dizer o seguinte, Suplicy foi a primeira grande liderança no Brasil a defender programas de transferência de renda para acabar com a fome. E o Brasil é líder hoje no mundo nesse quesito. É óbvio que o Lula tomou a decisão política de acabar com a fome. A renda mínima é dele. Mas quem começou essa história toda, isso tem até frases do próprio Fernando Henrique Cardoso reconhecendo. Tem um livro de debates no Senado em que o então senador Fernando Henrique Cardoso, antes de ser eleito presidente, reconhecia no Suplicy a liderança que ele é, efetivamente, no combate à miséria. Falando de direitos humanos, eu acho que como a miséria é o pior problema que o mundo vive, uma pessoa da qualidade dele não pode ser simplesmente dispensada porque ganhou 3 eleições e perdeu uma. Aliás, ganhou 3 para o Senado. Mas ele foi deputado estadual, foi deputado federal, foi vereador. O Padilha é uma pessoa que foi, com 38 anos... chegou a ser nomeado ministro. Mas é de assuntos governamentais, né? E depois da saúde. Mas se ele fosse para a saúde... mas olha só. De novo a história, né? A história nos separa às vezes. O primeiro cargo do Padilha, de ministro, foi justamente de relações governamentais. Sim. Se você se puxar pela memória... É verdade, você tem razão. Mas... eu considero o Padilha uma das pessoas mais habilidosas na política. Ele, inclusive, ele depois foi para o Ministério da Saúde, mas o primeiro ministério que ele assumiu foi justamente a SRI, Secretaria de Relações Institucionais, que equivale às relações governamentais. E os 3 rapazes? Olha, na verdade, aí tem um pouco de maldade, que é natural, né, no mundo do jornalismo, né? É um pouco de maldade. Tá te chamando de maldoso. Não, ele está tá repercutindo o jornal. Acho que nesse particular ele está sendo correto. Obrigado, hein, prefeito. Imagina, muito obrigado. É um prazer. Muito obrigado. Deixa eu te falar. Eu acho que a gente precisa... Tem poucos jovens atraídos pela política. Difícil você achar hoje um jovem que se empolga com a política. Quando eu digo a política, não é ir para a rua reivindicar. É fazer acontecer. É difícil achar. 2 desses meninos foram presidentes do Centro Acadêmico 11 de Agosto. E eles me foram apresentados durante a campanha de 2012. Eles se aproximaram da campanha, foram presidentes do Centro Acadêmico 11 de Agosto do Lago São Francisco. Eu fui presidente do 11 de Agosto do Lago São Francisco, em 85. Os conheci, eles se formaram, passaram no exame da Ordem dos Advogados do Brasil 1 ano antes de formados. Portanto, e se dispuseram a ganhar um salário muito abaixo do salário que ganhariam no mercado, pela experiência administrativa de participar de um governo. Então eu acho que se
pessoas com esse currículo que se dispõem a ajudar, e obviamente que não são os únicos jovens que estão sendo contratados pela administração, eu acho que a gente não deve perder a oportunidade. Prefeito. São jovens formados pela melhor universidade de direito do país, a tradicional universidade, Faculdade de Direito Largo São Francisco, que a ordem atesta os conhecimentos, né? Muita gente não passa no exame da ordem, eles passaram um ano antes de formados. E foram líderes estudantis, foram presidentes do 11 de agosto. Por que não aproveitá-los? Eles não são meus parentes, eles não são nada meu. Agora, quando um político nomeia filho de outros políticos, aí ninguém fala nepotismo nada. Cruzado. Ninguém fala nada. Quando eu pego um jovem que não tem nenhum grau de parentesco comigo e que quer trabalhar, eu sou criticado por isso, eu acho estranho. Voltando Agora, à eu não nomeio filho de político, não nomeio parente, não nomeio ninguém disso. Nunca. Eu estou há 14 anos na vida pública. Eu não tenho uma insinuação de ter feito alguma coisa para beneficiar quem quer que seja. Só voltando eu acho rapidinho, um pouco injusto esse tipo de coisa com eles. Certo. Porque a gente está aqui para ser criticado. Mas os meninos estão querendo ajudar. Só voltando rapidinho a pergunta do professor Willer em respeito ao ex-senador Suplicy e ao Padilha, derrotado nas eleições também. O senhor acha que personalidades públicas que foram rejeitadas pelo eleitorado, elas merecem um espaço na administração pública? Olha, o governador Alckmin, quando perdeu as eleições para presidente, em 2006, foi convidado pelo Serra para ser secretário de Desenvolvimento. O erro não justifica o outro, mas alguém né, perguntou para o Serra se ele estava acolhendo um derrotado nas urnas? Vale para ele também. Lógico, mas eu acho errado. Eu acho que o governador Alckmin, quando saiu do governo, disputou a presidência, um homem com a experiência dele, tinha sido governador por 3 vezes já. Né? Não, por 2 vezes. Tempo demais. Em 2006, ele já tinha sido... quando o Covas morreu, ele assumiu, ele foi reeleito. Daí saiu do governo para ser candidato a presidente. Perdeu. Queria participar da vida pública. O Serra convidou para ser secretário. Nós vamos dizer o quê? Que o Serra errou? Uma pessoa que foi 6 anos governador, 6 anos vice-governador. Queria continuar contribuindo. Não paira nada sobre a conduta dele. Né? Agora precisa oxigenar a política, renovar a política. Mas é óbvio. São as mesmas figuras que a gente vê. Mas quando a gente renova, a gente também... Sai do Senado, vem para a administração, volta para a prefeitura, vem para o governo. Mas olha... São as mesmas figuras, eu estou fazendo esse paralelo. Como é que a gente pode falar em renovação política se os políticos não se renovam? Olha, vamos pegar o meu caso específico. Você está falando de mim. Eu tenho o meu secretário de Finanças é um ex-sócio da McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo. A minha secretária de Planejamento é professora titular da Universidade de São Paulo. O meu secretário de Negócios Jurídicos era um professor da USP, hoje é um procurador-geral do município. Eu estou falando de pessoas... O meu secretário de Turismo é um empresário reconhecido, o Wilson Poit, que está na SP Tours, que vendeu a empresa dele e resolveu se dedicar à política. Então eu estou dando 4 exemplos de pessoas que não são do mundo político e que estão colaborando com a política. Agora, isso não me impede de aproveitar outras pessoas que são do mundo político. Vou citar um caso. Celso Jatene é meu secretário de esporte. Nunca tinha vivido uma experiência administrativa. Foi por 3 vezes vereador. Estou aproveitando ele num cargo administrativo pela primeira vez. Sobrinho do meu querido e falecido amigo Adib Jatene, uma família bacana, uma família que serviços prestaram para o país, quis colaborar com o governo. Por que eu não vou aproveitar? Então, no meu governo tem gente da política que não teve experiência administrativa no passado, gente que não é da política, que está querendo colaborar com o governo, e gente que é da política. Por que eu não posso combinar? Agora, se forem pessoas éticas e competentes, vamos deixar trabalhar. Agora, se paira alguma dúvida sobre ou a conduta moral ou a competência, a gente afasta. Tem problema em relação a isso. Eu, no Ministério da Educação, eu tinha muito mais cargos, não vou dizer do que São Paulo, mas eu tinha cargo para Chu. Eu nunca tive uma acusação de ter nomeado alguém que não fosse por critério de competência e de técnica e ética. Passei 6 anos lá, não tem uma anotação sobre a conduta de ninguém da minha equipe. Poderia ter,
Isso não me desmereceria, porque às vezes você pode cometer um equívoco na escolha. São tantos assessores, você pode errar num caso ou no outro. Isso, graças a Deus, não tem acontecido comigo até o presente momento. Então, eu tenho uma equipe que eu acho que é uma equipe honrada, que está vestindo a camisa da cidade. Prefeito Haddad, muito obrigado pela sua presença. O senhor convenceu, que é um bom debatedor. Talvez o senhor tenha vindo muito pouco à Jovem Pan. Devia comparecer mais aqui para dar seus esclarecimentos sobre o trabalho da cidade. Só vou lhe pedir um compromisso, puxando pela memória. Eu sabia que ia vir. Não, mas é verdade, é verdade. O senhor é jurista, é lá da Casa de São Francisco. O senhor fala que a presidente Dilma nunca, o governo nenhum, deu tanta liberdade para investigar. Isso não é verdade, prefeito. Isso está incerto na Constituição de 88, no artigo 127. Que deu ao Ministério Público um grande poder. Não, mas hoje a Constituição do Brasil, no artigo 127, dá ao Ministério Público um poder que nunca teve. Não depende da presidente. Mas quem foi o primeiro presidente que escolheu o primeiro da lista do Ministério Público? Mas isso é o mérito de escolha. Eu estou falando de preceito constitucional. O senhor é um professor de direito. Mas se você escolhe alguém que é um compadre, se você escolhe um compadre para ocupar um cargo desse, a autonomia pode estar na lei, mas não vai estar na prática. Jamais feriria a Constituição, o senhor sabe disso. Mas acontece que você... Por que nós defendemos escolher o primeiro da lista do Ministério Público? Para garantir o preceito constitucional. E o primeiro presidente que fez isso foi o Lula. Mas o PT votou contra o texto final da Constituição. Devemos sempre nos lembrar disso. Mas não nesse particular. Votou por outras razões. Mas não, votou desse contra particular, não. Assinou, mas votou contra. Mas não nesse particular, Vila. Tanto concorda com esse preceito que foi o primeiro presidente que fez valer a independência do Ministério Público, escolhendo o primeiro da lista. E você vê o trabalho independente que fizeram. Não teve para quem. Eles fizeram, como o Janot está fazendo agora. Então, são procuradores que estão fazendo um trabalho independente. Você pode gostar ou não gostar. Você pode concordar ou não concordar. Mas ninguém acusa hoje o Ministério Público Federal de dependência do Executivo. Não tem. Tá certo? Prefeito Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Nosso microfone estará sempre à disposição sua e da cidade de São Paulo.